Olá, o Redação Novo Tempo já está no ar e vem muita discussão boa por aí. A gente discute sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Que já tem seu candidato republicano, o bilionário Donald Trump. Entra em pauta também o relatório que criticou a atuação brasileira no combate à pirataria. E a campanha que resolveu se vingar das empresas campeãs em reclamações dos clientes. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Redação Novo Tempo no ar para você que acompanha a gente simultaneamente pela televisão e pelo rádio. Estamos chegando para você aí com as principais notícias da semana e hoje muito bem acompanhado com Felipe Valente. Você já está acostumado a ver aqui na TV Novo Tempo e na Rádio Novo Tempo também está acostumado a ouvir. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite. Fico feliz em atender e é uma alegria estar aqui com vocês. Na verdade, o Felipe está voltando, né? Porque no ano passado você participou do Redação, tá voltando. Numa falta do Wagner, o Felipe, o produtor tá lembrando aqui que o Felipe Valente sempre vem, o Wagner não tá aqui, ele tá fugindo de você, Felipe. O Wagner, acho que é pessoal. Tá evitando debate. Exatamente. Fala comigo nos corredores, mas aqui ele vai embora. O Felipe, lembrando que o Felipe, você está acostumado a ver o Felipe como cantor aí o tempo todo, mas o Felipe também, além de cantor, é historiador, é isso, Sim, né, Felipe? Sou historiador de formação. Muito bem. Além de Felipe Valente, Hélio Moura, nosso jornalista de todas as semanas, todos os dias praticamente aqui no Jornal do Novo Tempo, Sempre, aqui no Redação. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite, Leite. E você ao não lado... convidou, né? Me convocou. Você já estava aqui, você não foi convocado. E além dele, a minha companheira de revista Novo Tempo e de Redação Novo Tempo, Suzane Lima. Seja bem-vinda, Suzane. Tudo bem? Oi para vocês. E é claro, eu tenho 2 abraços para mandar. Então manda. Eu quero mandar um abraço especial para nossa telespectadora de Bom Jardim de Goiás, Aparecida Mendes. Um grande abraço para você. E também para o Luizmar Rodrigues e a sua esposa Ana Paula, também do estado de Goiás. Um grande abraço para você e para os seus filhos. Muito bem. E você também pode participar com a gente, interagir e saber mais informações por meio do nosso site e das nossas redes sociais. O nosso site é novotempo.com/jornalismo. No Facebook você encontra a gente em facebook.com/ntjornalismo, no Twitter e no Instagram, @ntjornalismo. Bom, todas as semanas a gente tem alguns destaques de notícia aqui. Eu gostaria de começar com você, Hélio. Qual é o destaque dessa semana para você de notícias? Eu diria que o destaque é o que pegou todo mundo de surpresa na quinta-feira com a decisão do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, de afastar o Eduardo Cunha do cargo de deputado, do mandato de deputado e aí, consequentemente, também de presidente da Câmara. Teve comemoração de muita gente da oposição, do governo. A presidente Dilma falou sobre isso, dizendo que antes tarde do que nunca. Teve comemoração da OAB, dizendo que agora a democracia vai andar melhor, a Câmara vai poder funcionar direito. E aí, de tarde ainda, o Supremo se reuniu para poder definir em definitivo se fica ou se não esse afastamento do Eduardo Cunha. Pegou todo mundo de surpresa, nem o próprio Cunha esperava por isso, ele já estava ali imaginando como é que ia ser a vida dele no governo Temer, que também já é dado como certo, porque semana que vem a presidente Dilma deve ser afastada temporariamente depois dos senadores votarem pelo sim ao impeachment. Tá certo. Suzane Lima, qual é a sua notícia? Bom, a triste notícia sobre os casos de abuso sexual, que teve um aumento de 62% nesse primeiro trimestre nos metrôs e trens de São Paulo. Antes da gente entrar aqui no ar, né, eu estava comentando com o Felipe, ele falou uma coisa que é bem verdade. Isso é reflexo da nossa sociedade, o quanto o preconceito ou o desprezo pela figura feminina ainda existe. É uma má formação da educação por parte desses senhores, né, para não dizer outra coisa. Tá certo. Para não pegar o nosso convidado Felipe Valente aqui de surpresa, mas eu tenho certeza que uma coisa que pegou ele de surpresa e todos nós de surpresa essa semana, inclusive você aí de casa deve ter pego de surpresa, você não ficou nada contente com isso, foi a notícia do bloqueio do WhatsApp. Pro pessoal aqui do Brasil. Essa todo mundo sentiu, né? Era para ter acontecido por 72 horas, acho que durou o quê? Menos de 24 horas durou o bloqueio, mais ou menos isso. Mas, mais uma vez, não foi a primeira vez que aconteceu o bloqueio do WhatsApp, se eu não me engano, em 2015 aconteceu.
em dezembro mais ou menos, e agora voltou a acontecer e inclusive aconteceu a questão da prisão do presidente do Facebook aqui para o Brasil, que a gente discutiu e tudo mais, uma vez que o WhatsApp é uma empresa que pertence ao Facebook. Uma situação que é bastante desagradável, porque muita gente usa hoje em dia o WhatsApp, inclusive para o trabalho, né? A gente tem grupos de trabalho no WhatsApp aqui, a gente tem um grupo do Redação. Não, e tem gente que depende para o trabalho, mas a gente usa no trabalho, mas tem gente que trabalha com o WhatsApp. Então depende, sem o WhatsApp não tem ganha-pão. É difícil. Olha, essa é uma discussão que dá pano para manga, né? Porque você vê, essa discussão que está por trás dela, qual é o limite do Estado, né? Quais são os limites da atuação do Estado, né? Vê, todo o assunto girava em torno de uma quadrilha, de crime organizado e tal, e o juiz queria informações que, teoricamente, são fruto de um contrato de sigilo entre a empresa, lá, o WhatsApp, e os seus usuários. A empresa diz o seguinte: eu só forneço informações se eu tiver indícios não, se eu tiver uma prova de que eles estão cometendo crime. Já a justiça no Brasil entende que se ela tem indícios, ela pode quebrar sigilos para que consiga as provas. Essa é uma discussão interessante de quais são os limites da atuação do Estado e da Justiça no Brasil. Eu acho um exagero não fornecer, mas eu também acho um exagero que um juiz de primeira instância tenha condições de fazer isso de maneira tão rápida, e eu acho que isso tem que encontrar uma medida, um meio termo para isso. Colocou isso, né? Ela falou assim, olha, vamos seguir as medidas que foram tomadas pela Justiça, etc., mas também acreditamos que haja um exagero em punir todos os usuários desse aplicativo por conta dessa situação específica. Por que não pune economicamente, né? Assim, então é o seguinte, então é uma multa diária de X, você tem que pagar para, né? E essa multa vai ser revertida, inclusive, para cuidar de pessoas que sofreram qualquer tipo de crime virtual e tal. Ok, talvez seja uma solução interessante, não sei. Pois é, mas estamos todos contentes porque o WhatsApp já está de volta, está garantida a conversa de graça aí. Estamos zapeando aí. Bom, vamos para a nossa outra discussão desse primeiro bloco. Os Estados Unidos já têm definido seu primeiro candidato à presidência da República. Donald Trump será o candidato do Partido Republicano após o senador Ted Cruz desistir da corrida presidencial. Ao longo de sua campanha, o bilionário colecionou inúmeras polêmicas com críticas à globalização, acordos comerciais e até discursos xenófobos. No entanto, com discursos centrados no comércio exterior, empregos e nacionalismo, Trump vem conseguindo o apoio da população, principalmente entre a classe média branca e menos escolarizada. Donald Trump aguarda agora a definição das primárias do Partido Democrata, que ainda segue com uma disputa acirrada entre a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e o senador Bernie Sanders. Lembrando, né, na verdade tem um candidato ainda do... Não, ele já desistiu também. Ele desistiu também, o Kasich? Então acabou já agora de uma vez só mesmo. Tem ele é o único candidato. Não tem mais ninguém. Então, assim, só está nessa espera. Agora tem uma situação bem interessante do Trump nisso tudo, porque eu lembro que há muito tempo atrás, o desenho Os Simpsons, eles fizeram uma piada falando que o Donald Trump seria presidente dos Estados Unidos. Então, tudo isso parece que começa como uma grande piada anos atrás e a piada acaba se tornando uma realidade. Inclusive, a gente fala de piada porque, assim, muitos dos discursos do Donald Trump ao longo dos últimos meses parece uma verdadeira piada, não é verdade? Só que pode se tornar aí o presidente da principal nação, a nação mais poderosa do planeta, né? É curioso que a gente olha para essas coisas com muito espanto, né? Mas o Trump, ele representa de verdade o pensamento de uma parte significativa do eleitorado norte-americano. Ele não está lá à toa, né? Lógico, existe uma série de fatores que, conjugados, deram ocasião a ele se tornar o republicano mais forte, ok? Né? Que vão desde a clareza do discurso dele, a maneira como ele se comporta em público, essa coisa essa narrativa sistemática dele. Né? Uma estratégia, isso não é do acaso. Essa narrativa sistemática dele de que eu não sou político, então eu não minto, né? Então, por causa disso, eu posso falar o que eu quiser, e a gente sabe que isso, do ponto de vista ético, é extremamente e talvez este seja relativo, o fator, né, Felipe? Porque os políticos, por uma questão política, não vai dizer abertamente o que pensa. Ele chega e fala abertamente de uma maneira sem rodeios, então as pessoas pensam, esse cara fala a verdade. Exatamente. Agora, muita gente, inclusive, às vezes se espanta com as falas do Donald Trump.
acham elas não apenas polêmicas, mas agressivas e às vezes até algumas, a gente colocou aqui, né, xenófobas, ou seja, com preconceito contra os estrangeiros, etc. Inclusive contra mulheres, ele já colocou algumas coisas assim. Contra o pessoal do México, sabe? É uma coisa muito maluca. E aí, só que daí, isso que você falou é uma coisa interessante, porque assim, as pessoas se espantam com o discurso do Donald Trump, mas pode ser algo mais espantoso ainda, que as pessoas não pensam, é que assim, muita gente pensa exatamente igual a ele, e é por isso que ele tem essa quantidade de pessoas. E o que nos leva a crer também que a sociedade americana não é uma sociedade tão educada como nós imaginamos. Tá? Porque a gente tende a achar que inclusão em consumo e ter emprego, inclusão em consumo e ir até a universidade, por exemplo, ou ter oportunidade de repente chegar numa universidade é sinônimo de educação. E a gente vai ver, por exemplo, que esses temas que dizem respeito à dignidade da vida humana, aos valores das pessoas e tal, são temas que às vezes passam batido na maneira como se constitui o cidadão nos Estados Unidos. Porque ele representa realmente uma fatia muito grande do eleitorado. Se a gente fazer um paralelo aqui com o Tiririca no Brasil. As pessoas ficaram com raiva porque o Tiririca se elegeu e se reelegeu. Só que assim, a gente tem que engolir o Tiririca, porque a maneira como o Tiririca, o deputado diz assim, político no Brasil é assim, então vota em mim porque não tem diferença, e as pessoas vão lá e votam, esse é um voto também de protesto contra toda a classe política. O Trump recebeu uma quantidade significativa de votos que seriam dos mais sérios políticos republicanos, mostra também que há uma mágoa, uma raiva com toda a classe política, do tipo, olha, me parece que parte significativa dos votos dele também são votos de protesto. Né? Tipo, é verdade. Nós não nos sentimos representados por ninguém, então nós vamos botar o louco no poder. Nós vamos votar nele. A gente prefere votar nele do que votar no Ted Cruz, por exemplo. Entendeu? Enfim. Mas eu ia falar isso que o Felipe está dizendo, mas também tem essa questão, porque além dos discursos loucos do Trump, ele tem uma veia muito forte capitalista, que é a base da sociedade americana. O capitalismo, ele sendo eleito, ele vai fazer isso ir avante. Muito contrário, por exemplo, ao Bernie Sanders, que tem essa linha mais socialista, e que não funciona bem nos Estados Unidos, né? Tanto que você vê, nos Estados Unidos você não tem um acesso gratuito à saúde, acesso gratuito à educação, são pilares que o Bernie Sanders tenta trazer aí nessa disputa com a Hillary Clinton, e é absolutamente contrário ao que o Donald Trump apresenta. E é o que a sociedade americana também crê. Não crê nesse negócio de vamos sustentar outras pessoas. Você tem capacidade de trabalhar, de se sustentar e de se manter. É assim que tem que ser, do pensamento capitalista mais ferrenho, que é representado pelo Donald Trump. E o Trump é engraçado porque ele é meio incontrolável também em alguns aspectos. Porque, olha só, sempre foi uma plataforma republicana que a saúde, de uma maneira geral, nos Estados Unidos, fosse algo, tipo assim, cada um por si, né? Você se vira, com a sua grana você paga um plano de saúde. Já o Trump, ele advoga que, na verdade, todo mundo tem que ter acesso à saúde. Que ele vai cuidar de todos os americanos. E que ele vai cuidar de todos os americanos e que o Estado vai pagar a conta para os hospitais daquilo que for utilizado. Olha só que negócio maluco, né? É o republicano às avessas, entendeu? Os próprios republicanos, esses dias eu estava vendo o Guga Chakra falando, que é o correspondente da Globo News e tal, ele estava comentando que a família Bush, por exemplo, que é ultraconservadora e tal, parte significativa dela diz que se o Trump for o candidato, realmente como vai ser o candidato dos republicanos, eles vão votar ou vão fazer campanha para a Hillary Clinton. Porque eles não concordam que ele seja uma figura representativa. Olha só que negócio maluco, a que ponto nós chegamos. Isso, é a Aécio fazendo campanha para o Lula. Exatamente. Aí entrar alguém do PSDB, o Serra entrar e o Aécio fala assim, não, esse cara não representa o PSDB, eu estou apoiando o Lula. Imagina uma loucura dessa. Agora, uma coisa que eu queria discutir aqui com vocês é essa figura que ele representa no sentido de bom empreendedor ou empresário, por ele ser bilionário, né? Ou seja, é alguém que realmente soube administrar os seus bens, soube empreender. Se a gente transferir isso para o mundo político, administrativamente falando,
temos a percepção de que, bom, se ele conseguiu ganhar tanto dinheiro, ele vai saber administrar muito bem o país. Porque muitos políticos que entram, eles são bons, assim, no seu discurso e tudo mais, mas eles não são eficientes em administrar. Isso envolve um conhecimento técnico, né? Tanto é que o Donald Trump, ele que era o apresentador do programa que aqui no Brasil foi feito, chamado de O Aprendiz com o Justus, o Roberto Justus, ele que fazia esse programa lá nos Estados Unidos. Né? Ele começou tudo isso e tal. Mas muita gente, inclusive, e essa é a bandeira do Trump, eu consegui empregar muita gente, vou conseguir empregar mais gente ainda se for presidente. Mas muita gente que é contrária a ele fala, inclusive, que assim, boa parte das empresas do Donald Trump não faliram, entraram no que a gente chama de concordata, que é quando assim, não tenho mais condição de manter a minha empresa, o Estado precisa me ajudar a eu recuperar. E todas as vezes que ele entrou nesse processo, aí com a ajuda do Estado, ele conseguia reerguer a empresa. Então, muita gente, inclusive, contesta essa eficácia das empresas do Donald Trump. E tem o chefe de Estado. Ser um chefe de Estado não é ser chefe de uma empresa, tá? Porque o chefe de uma empresa, ele faz o que ele quiser com a empresa dele, porque a empresa é dele. Chefe de Estado, não. Ele está representando a sociedade, também, não manda sozinho. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui dentro, gente. A Dilma é um excelente técnico. Não, a Dilma vendeu-se a imagem de que ela é uma presidente incompetente, que é até de burra, chamam ela e tal, enfim, por aí vai por causa ela tem uma dificuldade muito grande de falar em público, de articular pensamentos em público e tal, que essa é uma dificuldade dela, enfim. Mas a Dilma, ela se mostrou na vida pública dela, na carreira pública dela, um profissional do ponto de vista técnico muito competente. Só que enfrentou problemas políticos. Chefe de Estado é uma outra coisa completamente diferente. Você tem que ter capacidade de articulação política, dialogar com diversos setores da sociedade. Ser um profissional de sucesso não significa que você vai ser um político de sucesso. E esse é o problema dele, porque ele é um cara intransigente. Ele não tem bons relacionamentos, né? Então, como é que ele vai fazer? O cara que fala que vai construir de verdade, ele não está falando isso mais ou menos, porque arguíram isso 4 vezes. Na quarta vez que arguíram, ele falou assim, não, estão achando que é um muro virtual e tal, não. Deixa eu dizer, vocês estão vendo esse ginásio aqui onde nós estamos, tem um muro muito alto. É um muro desse que eu vou fazer na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E ele falou que vai... E aí que vem o meu outro ponto. Ele falou, entre as propostas dele, ele falou que vai colocar um muro entre os Estados Unidos e o México, vai mandar a conta para o México pagar, esse é o outro ponto. E, além disso, ele quer tirar imigrantes do país que estejam ilegais. Então, assim, obviamente, nos Estados Unidos, tem toda essa situação de pessoas ilegais ali, mas se faz uma vista grossa atualmente em relação a isso, porque, obviamente, eles ajudam, inclusive, a movimentar a economia norte-americana. Ele falou que vai ser implacável com os imigrantes ilegais, vai mandar todo mundo de volta para os países. Inclusive com os filhos desses imigrantes ilegais que nasceram lá, não vão ter cidadania. De filhos de imigrantes que nasceram nos Estados Unidos não vão ser considerados norte-americanos se os dois pais forem imigrantes e tal. Então, a minha pergunta é, os Estados Unidos, há muito tempo, é conhecido como o celeiro de novas oportunidades para pessoas do mundo inteiro. Você tem nacionalidades, muitas ali, diversas, dentro dos Estados Unidos. Com a ascensão do Trump e uma possível presidência dele, isso pode significar um problema para pessoas de diferentes partes do mundo que vivem ali dentro? Olha, eu acho que a proposta dele para a economia norte-americana é uma proposta extremamente complicada e difícil de ser viabilizada, porque ele diz em público o tempo inteiro que os estrangeiros estão tirando os empregos dos americanos, né? E até por conta da internacionalização da produção e da mão de obra, Estados Unidos não tem que só vender tecnologia, né? Tecnologia fina ou de alto valor agregado. Os Estados Unidos têm que também preservar os empregos teoricamente numa indústria nacional. Só que o custo da mão de obra deste americano dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa nos Estados Unidos é altíssimo, o que torna o produto americano pouco competitivo fora do país. Bolas, por que a Apple manda fazer telefone na China? Ela manda fazer telefone na China porque o custo da mão de obra lá é mais barato. E ela vende tecnologia de alto valor agregado e o pessoal lá produz, né? E ela consegue competir com preço fora. Então, assim, a própria ideia dele, que é uma ideia meio nacional desenvolvimentista, né? Que é uma coisa antiga, e é uma coisa que os Estados Unidos fez questão de se livrar dela na década de 60 e 70, né? Internacionalizou a mão de obra. Então, eu acho, do ponto de vista econômico, difícil de viabilizar. A chance dele causar um colapso na economia americana é imensa. Só que eu acho também que ele não tem força do ponto de vista político. Ele não teria força junto ao Congresso, nem entre os republicanos. Ele não tem... Entre os republicanos, ele é uma figura já muito controversa, entendeu? Mas dá um certo medo.
Porque quem é que não tem um amigo lá fora, né? Então, assim, para muitos, né, ou para a grande maioria, ele nunca chegaria onde ele chegou, então você fica pensando... Mas é que aí volta o que o Felipe falou, porque uma coisa é você se dar bem no mundo corporativo, outra coisa é no mundo político, porque aí volta o que a gente está discutindo aqui. Você vê aqui o próprio exemplo nosso do Brasil, a Dilma com essa dificuldade terrível, desde que começou o segundo mandato, de tentar conseguir algum apoio. Se não tem apoio no Congresso, não há nada que o governo consiga fazer. E no caso dele aí, claro, nem dentro do próprio partido tem o amparo necessário do partido contrário, menos ainda. Então, o que se tentar implementar não vai passar. Agora, pegando isso aí que você falou, e um pouquinho do que o Felipe falou, para terminar esse bloco, tentando trazer um pouco para a realidade do Brasil, nessa comparação, assim, nos Estados Unidos, será que está acontecendo um pouco com eles o que tem acontecido também aqui no Brasil em relação a esse descrédito com a classe política? Porque tem essa situação, né? Você deu o exemplo do Tiririca nas últimas eleições, e a gente tem um pouco disso nessas manifestações recentes, por exemplo, que a gente tem tido. Muitas vezes você via placas do Sérgio Moro, que não é um político, é um juiz, como o herói nacional. Tempos atrás, a gente tinha o Joaquim Barbosa, que também não era um político, era um juiz. Então, assim, será que a gente tem, nos Estados Unidos, acontecendo um pouco disso que tem acontecido no Brasil de uma forma mais intensa, esse descrédito cada vez maior com a classe política e buscando encontrar em pessoas que não são políticos uma forma de redenção, uma nova esperança, porque sempre tem isso, né? O herói, ele sempre surge de algum caos que está vivendo naquele momento, né? Isso aí que você falou, que eu achei legal, que um consultor político comentou na pauta que a gente recebeu, que é o seguinte, por ele ser uma celebridade, ele foi apresentado aí, acho que foram umas 6 temporadas, né, desse programa, o Aprendiz. As pessoas se identificam, porque a gente tem isso de se identificar com uma celebridade, porque no fundo, né, como se a gente quisesse ser uma celebridade também. Então, acho que esse carisma, de repente, ele roubou das pessoas e para quem tinha esse descrédito político, se identificou talvez com essa questão de ele ser uma pessoa famosa, né? E a lógica administrativa, ela é muito perigosa, porque a lógica de administrar uma empresa, por exemplo, muitas vezes ela passa muito pelo âmbito do resolver problemas. E ela não é humanista, ela não olha para o indivíduo, para as necessidades, principalmente uma empresa norte-americana, é cada um por si. Ela visa o lucro, né? Cada um por si. Então, o camarada está doente, por exemplo, o camarada está doente, não vai trabalhar, não recebe, a vida é assim, entendeu? Então, assim, isso se revela, essa mentalidade administrativa, né, mais fria, austera demais, do cada um por si, ela se revela na maneira como ele lida com minorias étnicas, como ele lida com pessoas com problemas de deficiência, deficiência física, enfim, né, pessoas especiais. Ele fez piada com um jornalista do New York Times que tem então, assim, problemas então, físicos, assim, me parece que isso, ao mesmo tempo em que... Agora, é legal, isso ao mesmo tempo que revela essa coisa da mentalidade norte-americana que se sente representada também por aquele cara, ao mesmo tempo que revela isso, revela também o voto de protesto, como eu falei, mas revela também uma capacidade muito aguda que a equipe do Trump tem de identificar uma oportunidade dele se capitalizar politicamente, entendeu? Com esse jeito de ser, né? Ao mesmo tempo que é polêmico, é a força dele também, né? Exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Redação Novo Tempo, mas daqui a pouco a gente volta e a seguir o relatório que criticou a atuação brasileira no combate à pirataria entra em pauta no Redação. A gente volta já.